Olá, meu nome é Luciana Nabucci, eu sou médica pediatra aqui em Goiânia e como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, sempre que a gente tivesse alguma novidade realmente comprovada, com embasamento científico, não fosse mais uma fake news, eu ia estar trazendo para vocês aqui, né, no meu canal, com uma grande responsabilidade, tá? E a gente tem algumas novidades, o que eu vou falar para vocês hoje são dados até o dia 8 de abril de 2020, tá certo? A gente tem sempre que colocar a data porque nessa questão do Covid as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, então pode ser que algumas coisas que a gente fale hoje, daqui uma semana tenha mudado ou não, mas eu me comprometo sempre a trazer para vocês as alterações, combinado? Então, para começar esse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês, o Ministério lançou agora, recente, um protocolo, um manual, né, com algumas diretrizes. Isso tem facilitado um pouco a nossa abordagem, né, a gente já conhece um pouquinho mais o bichinho, a gente já sabe mais ou menos como ele age, a gente tem já exames, né, de imagem que estão bem sugestivos, então a gente consegue ter um pouquinho mais de informação nesse nosso inimigo invisível, tá? E eu quero começar esse vídeo falando para vocês que a gente teve algumas alterações nos critérios de gravidade, nos fatores de risco. Tinha algumas classes que não estavam incluídas inicialmente e agora já fazem parte do nosso fator de risco. A primeira delas são as grávidas, tá certo? Grávidas em qualquer idade gestacional. E, além das grávidas, as puérperas, são aquelas mulheres que deram à luz, principalmente nas 2 primeiras semanas após o parto. Isso inclui, tá, gente? Tanto quem teve aborto, quem fez aborto e quem teve perda fetal. Entrou agora para o nosso grupo de risco. As crianças, a gente tem visto que nós não estamos observando quadros graves em crianças, apesar de a gente ter já bastante criança contaminada com Covid, com PCR positivo, mas a gente não tem visto quadros graves nas crianças, tá? Mas está incluso agora, tá, no manual, no protocolo do Ministério da Saúde, crianças abaixo de 5 anos, tá certo? Sendo que o maior risco de hospitalização seria para as menores de 2 anos, e principalmente os bebezinhos menores de 6 meses. Então a gente tem que ter um cuidado maior. Continua valendo que a amamentação está liberada, tá? Não tem nenhum documento ainda que contraindique a amamentação quando a mãe testar positivo, tá? Ou tiver com sintomas. A gente tem entendido que o benefício do aleitamento materno vai além disso, então o que a gente tem pedido para as mães que estão amamentando, se tiverem com sintomas, mesmo que o exame tenha dado negativo, é prudente colocar uma máscara, lavar sempre as mãos, evitar o beijo, essas coisas, tá certo? População indígena, né, que às vezes não tem muita facilidade ao acesso, os menores de 19 anos que façam uso prolongado do AS, tá, por causa da síndrome de Raynaud, a gente tem que ter cuidado também com eles, porque a gente já conhecia. Pneumopatias, incluindo a asma, então os pacientes asmáticos estão no grupo de risco. Pacientes que já tiveram tuberculose também estão no grupo de risco. Questão das cardiovasculopatias, principalmente a hipertensão arterial, né, a pressão alta, já estava no grupo de risco e continua. Pacientes que têm nefropatia, problemas nos rins, hepatopatias, problemas no fígado também continuam. E das doenças hematológicas. Aí entra a questão dos pacientes portadores de anemia falciforme. A gente precisa ter um olhar diferente para esses pacientes, que eles também estão no grupo de risco, tá? E os distúrbios metabólicos, principalmente diabetes. Lembrar que a gente tem muito idoso com diabetes, mas nós também temos crianças com diabetes, então a gente precisa ficar atento com as crianças também. Eu sempre vou dar um enfoquezinho aqui nas crianças, porque eu sou pediatra, então meu coração é delas, tá bom? Mas vou falar do geral também, para adultos, para todas as idades, combinado? As crianças que têm algum distúrbio neurológico ou alteração de desenvolvimento, gente, que compromete a função respiratória. Por exemplo, aquelas crianças neuropatas que têm dificuldade, um risco maior de aspiração, de broncoaspiração. Essas crianças estão no grupo de risco, tá? Assim como pacientes com disfunção cognitiva, com síndrome de Down, que já tiveram acidente vascular encefálico, tá certo? Então e as outras doenças neuromusculares, então todos eles estão dentro do grupo de risco, tá certo? Pacientes imunodeprimidos que fazem uso frequente de corticoide, pacientes que estão em tratamento com quimioterapia, né, por causa do câncer, e lembrar dos nossos pacientes HIV também, tá certo? E pacientes obesos, tá? Adultos que tenham o IMC acima de 40, todos eles constituem grupo de risco. Ok? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês são quem são os grupos de risco agora.
Como que funciona essa doença? O que a gente tem observado? No início a gente achou que ela ia ter um sintoma gripal, coriza, espirro. Hoje não. O que a gente tem visto? É como se fosse uma gripe seca. É aquela criança, aquele paciente que tem uma tosse seca, mas ele não tem tanta coriza e não tem tanto espirro. Então aí fica um alívio para nós. Igual eu tenho rinite, então nessa época do ano aqui em Goiás tá começando a ficar muito seco. Então, às vezes eu espirro muito, eu ficava, gente, a gente sabe, será que eu tô, será que eu não tô? Então, assim, a gente tem observado que coriza e espirro não são sintomas frequentes do Covid-19, tá certo? Uma febre que antes a gente achava que ela era mandatória em todos os casos, a gente tem visto que também muitos casos evoluem sem febre, em torno de 30% dos casos não apresentam febre, então a febre está presente apenas em 70% dos casos nessa primeira fase. Eu vou falar das duas fases da doença, tá? E o que a gente vê? Então é uma tosse seca com ou sem febre e mialgia, dor no corpo, uma dor no corpo importante, tá? E o pessoal do otorrino tem relatado para nós, a gente já tem alguns trabalhos mostrando que às vezes o único sintoma que o paciente apresenta é uma falta, ele perde o olfato e perde o paladar, tá certo? Então isso também é um dos sintomas. Então seria tosse seca, a febre pode estar presente ou não, dor no corpo e perda do paladar e do olfato. Então coriza e espirro não é um sintoma tão frequente mais, tá certo? Então essa seria a primeira fase da doença. Essa fase geralmente dura ali 5 a 7 dias, é uma fase mais branda. Então a gente acha que tá indo tudo bem. Aí é onde entra o problema, entra a segunda fase da doença. Então as pioras do quadro clínico que a gente tem observado, né, os agravamentos são na segunda semana de doença, a partir do 5º, 7º dia, né, do primeiro sintoma. Aí a gente tem o que a gente chama de comprometimento pulmonar, então pode ser uma pneumonia com baixa de oxigênio e com oxigênio normal. A gente fala com hipoxemia ou sem hipoxemia. Então, depois eu vou colocar para vocês, se vocês têm um aplicativozinho, ele é pago, mas ele é um valor, acho que é menos de R$20, que é interessante a gente ter no nosso celular. Você coloca o aplicativo e ele lê a saturação do seu dedo na câmera, né? Ele põe uma luzinha e lê. Então isso é bom para a gente poder estar monitorando em casa. Com essa questão da telemedicina hoje, às vezes o médico precisa falar qual que é a saturação do paciente. Então você consegue fazer isso com o aplicativo do seu celular. Eu vou colocar depois para vocês qual que é o aplicativo, tá? E aí, então, com hipoxemia, ou seja, com baixa, né, de oxigênio, é quando está menor que 93. Esse paciente ele vai ter que ser hospitalizado porque vai precisar do suporte de oxigênio, tá certo? Quando o paciente está com uma saturação normal, não está cansado, não está com dispneia, aquele cansaço, aquele esforço respiratório, a gente consegue monitorar de casa. Mas se estiver cansado, com falta de ar, com hipoxemia, esse paciente precisa ir para a unidade, tá? De emergência mais próxima da sua casa. Então, a gente precisa lembrar dessas duas fases da doença. Por isso que esses 14 dias é muito importante esse paciente estar em casa, tá? A gente sabe que tem os portadores assintomáticos, ou seja, são pessoas que estão contaminadas, que não têm sintomas, mas elas transmitem a doença. Mas o que a gente tem visto é que esses pacientes sintomáticos transmitem ainda mais, tá bom? Então, por isso que nesse momento, esse paciente que teve sintoma, ele tem que ficar isolado pelo menos 14 dias. Um isolamento importante e restrito mesmo até dentro de casa, tá bom? Os grupos de risco eu já falei pra vocês. E agora, né, o que eu quero falar é algumas coisas mais de novidade mesmo. Primeira coisa, foi orientado para nós que todos usassem as máscaras, mas a gente sabe que está em falta para todo mundo, inclusive para nós profissionais de saúde. Então foi orientada a questão das máscaras caseiras, eu tenho visto muita gente fazendo, muita gente empreendendo. Eu sei que esse momento financeiramente tem muita gente aí com dificuldades. Eu acho muito interessante essas pessoas que conseguem da crise, né, assim, do limão fazer a limonada, né, e eu vejo muita gente aí que está vendendo as máscaras, fabricando máscaras caseiras e vendendo. Só peço para vocês que tenham cuidado, quem está fabricando, de fabricar conforme as especificações, que é outra coisa que eu vou deixar para vocês, algumas orientações de como que tem que ser essa máscara e que vocês fabriquem da forma correta, e quem for comprar, certifique se essas máscaras estão adequadas, tá? Porque senão a gente está com uma máscara inadequada, acha que está protegido, relaxa nas medidas de segurança e acaba se contaminando, tá bom? A questão, não sei se alguém aí já ouviu falar desse estudo que está tendo aí, a questão, será que quem fez BCG tem mais imunidade ou não em relação ao Covid? Muito ainda duvidoso esse estudo, ainda não temos dados para embasar que justifique vacinar todo mundo. No Brasil, nós brasileiros podemos ficar tranquilos porque
praticamente todos nós fomos vacinados de BCG, tá certo? Que é aquela marquinha que a gente tem aqui no braço. Alguns não têm, antigamente a gente fazia a revacinação, né, até 6 meses, mas mesmo quem não tiver, tá, hoje a gente não está orientando fazer a vacina ainda, tá? Então, já era, antes de Covid, a gente já não fazia mais a revacinação se não fizesse a marca. Então, por enquanto, não tem critério nenhum ainda, nenhum estudo científico que embase a gente vacinar todo mundo que não tem marca ainda, tá bom? Então, a gente continua com a nossa orientação. Todos os bebezinhos ao nascer faz BCG. Essa é a recomendação atual por enquanto. O uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina. Eu acho que esse aí é o que tem feito os nossos olhos brilharem mesmo, porque a gente tem visto muito trabalho aí com bons resultados. Foi liberado pela Anvisa do nosso país, nosso presidente já liberou. Quando começou a falar da hidroxicloroquina, né, acabou imediatamente em todas as farmácias, e as que não tinham acabado o governo recolheu, porque as pessoas saíram enlouquecidamente comprando essa medicação. Então, assim, o critério anterior era de usar apenas nos casos graves, tá? Hoje já estão revendo esses critérios e provavelmente vai ficar aí pra gente estar usando logo no início dos sintomas, pra gente não deixar esse quadro piorar. Muita gente tem medo dos efeitos colaterais, mas esses efeitos colaterais, como maculopatia, alterações de pele, alguma coisa assim, é só para quem faz uso crônico, né? O preconizado agora por Covid, do que a gente tem aí de trabalho, são só apenas 5 dias, então é um tratamento muito rápido e é muito pequeno o risco de efeito colateral diante da gravidade do que a gente tem vivido no nosso país. Então já está sendo liberado aí, então uma grande promessa de tranquilizar um pouco os nossos corações, tá? Questão de anticoagulantes, né? Vocês devem estar ouvindo aí falar, né? Quem tem contato com o pessoal de UTI, eles estão usando, porque essa doença, ela faz uma vasoconstrição pulmonar, ela tem um mecanismo um pouquinho diferente das outras gripes. Então, tem-se visto que o uso da heparina e do anticoagulante tem ajudado, tá? Então, também está sendo usado. Uma questão que está ainda com um pontinho de interrogação, eu tenho visto alguns lugares usando, no UTI que tem usado, é a ivermectina. A gente usava a ivermectina para tratar piolho, né? A gente na pediatria sempre usava para o piolho, dava um comprimidinho, dose única para as crianças aí que estavam com muito piolho, né? Então, tem alguns trabalhos aí que tem um resultado da ivermectina in vitro, ou seja, no laboratório, não tem estudos que embasem a questão em vivo, porque é diferente, tá? Muitos medicamentos têm uma resposta in vitro no laboratório, mas quando você testa em vivo, a resposta não é a mesma, tá? Mas a ivermectina também é uma droga segura, eu tenho visto que alguns locais estão usando ela, né? E parece que com bom resultado, mas ela nunca está sendo usada sozinha, está sempre sendo usada aí com todos os outros arsenais, né? Então, com a cloroquina, esqueci de falar da azitromicina, que geralmente é um antibiótico que está sendo usado junto, tá? Com a cloroquina. Então, geralmente esses pacientes já estão com um protocolo bem extenso de medicação e associada à ivermectina. Será que ela está ajudando ou não? Mas ainda nós não temos um respaldo, nenhum trabalho sobre a ivermectina assim, confiável para eu poder trazer para vocês. Isso aqui vai ficar para cenas do próximo capítulo. Os imunobiológicos, então assim, a tentativa da gente entrar com a cloroquina o mais precoce possível para evitar os quadros graves e necessidade de imunobiológico também não sabemos aí ao certo se resolve ou não, qual a dose. O que acontece? Às vezes as pessoas ficam muito ansiosas, assim, por que já não libera a dose? Porque a gente precisa lembrar, gente, que a diferença do veneno e do remédio é a mesma, eles são a mesma coisa. O que faz a diferença é a dose que você usa. Então, se você usa um remédio com uma dose errada, uma dose a mais, você pode matar esse paciente. Nenhum remédio é 100% isento de efeito colateral. Então, todos os remédios podem ter um efeito colateral. Agora, a gente precisa de trabalho. E, infelizmente, nesse momento do Covid, a gente não está tendo tempo suficiente para estudar, para fazer trabalhos científicos da forma como eles devem ser, a longo prazo, né? Tudo com um grupo de placebo, outro não. Então, a gente está meio que tendo que atropelar um pouco as coisas que a gente estava acostumado a fazer por causa da urgência. A gente não tem tempo. A gente tem visto que essas pessoas, as que vêm a óbito, elas falecem muito rápido. Então, a gente não tem tempo para estudar demais, porque a gente vai perder o time das pessoas, o time da doença. Então, a gente está entrado, mas aí a gente fica assim, qual dose? Quantas vezes ao dia? Quanto que começa? Então, tá vendo como é difícil para nós médicos essa questão? De um lado você tem um paciente que você não tem muito o que fazer, então às vezes a gente acaba fazendo tudo o que precisa, porque ou é isso ou é nada. Mas a gente precisa de dados, de doses, de tempo, tudo para a gente fazer um protocolo adequado, tá? Então,
Outra questão é a questão dos corticoides, né? A gente usa muito corticoide, gente, na pediatria, como as mães usam corticoide achando que corticoide é xarope. Gente, corticoide não é xarope de gripe, pelo amor de Deus. Então aí quem faz uso aí de prednisolona, que a gente, nos nomes comerciais mais conhecidos é o Predizin ou Prelone. Então, não é criança tossir, você já entra com corticoide. A nossa orientação é, principalmente nesse momento, as crianças asmáticas, a gente já entrava direto com corticoide oral no início. Com o Covid, a gente tem evitado entrar, porque quando você usa um corticoide por muito tempo, você acaba diminuindo a imunidade desse paciente. Então, a gente precisa ter cuidado de não usar corticoide demais, principalmente no início. Mas a gente tem visto que lá na frente esse vírus ele faz uma inflamação pulmonar intensa e lá no futuro eu estou precisando usar o corticoide porque vai me ajudar ali mais no quadro mais grave. Então eu preciso ter cuidado de não usar no início, porque se eu precisar usar mais na frente, eu não vou fazer a imunodepressão pelo uso por mais de 7, 10 dias. Mas aí a pergunta, que horas é a hora de usar? Infelizmente eu ainda não tenho essa resposta para vocês. Então só peço que não use imediato, deixa o médico avaliar e prescrever para vocês, as mães aí que já tinham costume de fazer, tá? Não é uma medicação, ela não é controlada, então qualquer um acaba comprando e pode acabar se prejudicando e dificultando o tratamento na segunda fase, tá bom? Gente, uma pergunta que vocês fazem muito é: doutora, o que melhora a minha imunidade? Vou tomar vitamina C para melhorar. Gente, o nosso organismo ele não é composto de uma vitamina só, então usos isolados de uma vitamina não garantem uma imunidade. A gente tem visto aí vitamina C, vitamina D, pacientes que têm anemia, deficiência de B12, uso de zinco, de selênio, né? Então, assim, o que eu oriento? Uma dieta balanceada e a gente faça uma avaliação global de cada paciente, porque se eu não tenho deficiência de vitamina D, não tem por que eu tomar vitamina D. Entendeu? Altas doses de vitamina C, se eu tomar vai ser no meu xixi. Eu tenho que ter cuidado com a intoxicação com a vitamina C. Então a gente tem que ter esses cuidados, então discuta isso, porque cada paciente é de um jeito. Às vezes a gente precisa fazer dosagem, algum desses por exemplo, vitamina D, nem ferro, né? Vitamina B12, algumas a gente consegue dosar, então a gente vai repor de acordo com a necessidade ou deficiência individual. Então, às vezes, a dose de um não é a dose do outro, então preciso que vocês realmente estejam conversando aí com os seus médicos, tá bom? Antes de saírem acreditando em tudo que vocês veem na internet, em medicações milagrosas. Então, sempre que você vê alguma coisa muito milagroso, desconfie, busque sempre uma fonte científica. E a gente teve aí no começo desse quadro algumas postagens de colegas ou de outras especialidades, assim, muito sensacionalistas. Então, muito cuidado, porque como a gente está frágil, a gente está sempre querendo uma coisa nova, a gente acaba sendo presa fácil, né, para essas pessoas aí que não tem uma índole tão bacana, vamos dizer assim, tá bom? O que eu quero só lembrar para vocês, que nem tudo vai ser Covid, tá? Os quadros são muito semelhantes no início, mas eu preciso lembrar em criança, principalmente do sincicial, tá? Do vírus influenza. Vou voltar a chamar a atenção de vocês. Vacinem-se contra a gripe. Estamos na época de vacinação. Quem ainda não vacinou, vacine-se logo, porque a última coisa que a gente quer é uma infecção de Covid com influenza. Aí pronto, ninguém merece uma coisa dessa, né? Lembrar da dengue. Aqui em Goiás a gente está tendo muito caso de dengue ainda. Tá? Tem alguns trabalhos aí mostrando que o Covid tem uma reação cruzada com dengue, então isso ainda está muito arcaico ainda para eu estar falando aqui para vocês, trazer alguma coisa sobre isso, mas aqui já é época de dengue, a gente tem visto dengues clássicas mesmo, tá? Também associado. As pneumonias por outras etiologias, como por bactérias, né? Como elas continuam acontecendo. O que eu preciso que vocês lembrem? As doenças, elas não falam assim, pronto, vamos parar agora todas as outras doenças, porque agora é a vez do Covid. Não, elas continuam acontecendo todas ao mesmo tempo. Então, por favor, vamos lembrar de outras hipóteses diagnósticas também, né, para os colegas médicos que estão me assistindo. E uma coisa, eu quero fazer um apelo para toda a população. Por exemplo, quando liberaram a cloroquina, todo mundo foi lá, comprou a medicação todinha da farmácia. Gente, tem pessoas que fazem uso contínuo dessa medicação, as pessoas que têm lúpus, as pessoas que têm artrite reumatoide. Então, por favor, não façam isso, tá? Usem com critério as coisas, deixe para não faltar para todo mundo. Às vezes a gente tem guardado dentro de casa, eu tenho gente morrendo porque eu não consigo comprar.
tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se tiver mais novidades, eu trago para vocês. E se tiver dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo, tá bom? Vou postar no meu IGTV e no canal do YouTube. Um grande beijo. Até a próxima novidade.